Luciano Bispo, presidente da Assembleia Legislativa, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Olha, uma informação. A Polícia Civil prendeu investigados por roubo contra Almir do Picolé. Celulares e material utilizado no crime foram apreendidos nesta terça-feira. Os dois investigados pelo roubo praticado contra Almir do Picolé foram presos na manhã desta terça-feira. A ação policial, que foi deflagrada pelo Departamento de Crimes contra o Patrimônio, cumpriu 2 mandados de prisão e 6 decisões judiciais de busca e apreensão no âmbito destas investigações. Vamos daqui a pouquinho ouvir a delegada Viviane Pessoa, que coordenou aí esta operação. Presidente, muito bem-vindo aos estúdios da FAN-FM, satisfação recebê-lo. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? E agora recuperado, né, do pós-operatório, né? Estávamos falando um pouco sobre isso aqui nos bastidores, queria que você deixasse aí os seus... aquelas pessoas que lhe seguem e os nossos ouvintes também informados desse seu processo aí de recuperação. Primeiro, Narciso, a palavra de agradecimento após o operatório, né? Porque foram muitas pessoas, que eu quero aqui aproveitar a sua audiência, que é estadual, até interestadual, que rezaram por mim, oraram por mim na questão da minha recuperação, né? Da operação e da recuperação. Isso ajudou muito, porque foram momentos difíceis, né? Que passamos, né? Já que a operação saiu do que estava previsto. A operação era para ser executada de 6 a 6 horas, passaram 12 horas, né? O tumor... Houve uma dificuldade maior. O tumor tinha crescido 12 vezes mais do que se pensava. Mas graças a Deus, passamos 13 dias ainda, né, entubado, amarrado, entubado, mas graças a Deus essa fase já passamos. E teve um momento que os médicos pensaram em me operar de novo, né? Fazer uma outra operação. Teve essa possibilidade? Teve essa possibilidade. Aí eu só quero agradecer a Deus, né? E eu sei que foi as orações, essa carga positiva que fizeram os sergipanos para que no espaço de 48 horas eu me recuperasse. Porque quando você chamou a família, disse, olha, se ele não der uma melhorada daqui, isso foi acho que na quinta-feira até sexta-feira, no máximo, vamos ter que reoperá-lo e colocar uma válvula no cérebro, né? E graças a Deus não precisou. Eu me recuperei assim no espaço de 24 horas, 36 horas, comecei a falar, comecei a reconhecer as pessoas, né? Isso foi uma dádiva que Deus me ajudou muito, e eu tenho certeza absoluta que foram as orações do povo sergipano, do povo itabaianense, que torceram muito por mim, pela maneira que eu me comporto como cidadão, como homem, como político, né? Então teve uma torcida muito grande a meu favor, a favor que eu me recuperasse e estivesse bem, como eu estou aqui hoje, conversando com você. A gente percebe que ficaram pequenas sequelas que o senhor estava me contando aqui, que elas são temporárias, é isso? Elas ficam sequelas temporárias que você tem no espaço de 5 a 6 meses para corrigi-las. Eu fiz 3 meses agora no dia 8. A questão da fisionomia, a questão do caminhar, né, que ainda ele é um pouco solto, né? A questão do ruído no ouvido, né? Você perde a audição do lado direito. Eu teria um nível da audição do lado direito. Aí você fica só ouvindo o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo tem que fazer o trabalho do esquerdo e do direito. Aí você fica um pouco vulnerável. Mas isso você vai aos poucos fazendo a fisioterapia e se adaptando. Luciano, diante de toda essa situação, em algum momento pensou assim, rapaz, eu acho que eu vou dar uma parada, vou me aquietar? Não. Sabe por quê? Porque, na verdade, os grandes episódios no período operatório, pós-operatório, eu não sentia nada, eu não via nada. Você tem a ideia? Eu vim saber de tudo isso após 26 dias. Durante aquele processo, você não tinha conhecimento nenhum? E não me contaram nada, né? Foi meus 2 irmãos, minha esposa e minha filha. Eles se revelaram. Aí, após 26 dias, é que eu fui num oftalmologista, porque o olho estava muito caído, as pálpebras, e estava muito doendo. E reflexo da operação. Sim. Aí quando nós chegamos no médico, aí o médico disse, conta a sua história. Aí minha esposa olhou para mim e disse, eu vou contar, você não sabia, eu vou contar e você vai saber agora. Eu disse, o quê? Ela disse, você passou de 13 a 15 dias na UTI, entubado, teve que lhe amarrar, você teve a possibilidade de reoperar. Aí me contou o detalhe, eu comecei a chorar, porque realmente a gente fica comovido de ver aquilo tudo, né? Eu disse,
E eu não vi nada, disse, não, você teve um momento que passou de 5 a 8 dias, só ficava 0, 0, 0. O médico, quando tentava lhe perguntar onde é que você estava, você dizia, eu estou na praia de Alagoas, eu estou na praia não sei aonde. Estava tendo uma espécie de alucinação. Porque eu criei uma água no cérebro. Sim. Então, se não tirasse essa água, teria que operar. Aí quando fizeram um novo exame, que é uma nova ressonância, deu. Aí eles tiveram que botar uma coisa na minha cabeça para que eu pudesse tirar água do cérebro. E graças a Deus isso aconteceu. Farinha com cebola de Itabaiana faz bem à saúde. Foram momentos assim, difíceis, né? Que até não gosto muito de estar me relembrando, porque me traz muita preocupação. Mas, momento algum, eu pensei em largar a vida política, porque eu estou nela. Ela faz parte de mim, né? Eu sou a pessoa que tem uma convicção da vida pública, do que faço, do que eu posso ajudar na vida pública as pessoas de Itabaiana, as pessoas de Sergipe, né? Então, em momento algum, eu pensei que, assim, as dificuldades que teria no decorrer agora da campanha. Mas, graças a Deus, eu me operei lá para dia 8 de fevereiro. Aconteceu no momento certo a cirurgia. Chegamos na hora certa. Apesar de o tumor estava crescido 12 vezes mais do que se imaginava. Hoje você se sente pronto e disposto para ir para essa... Pronto e disposto à batalha. Eu sou um homem muito convicto das minhas coisas, né? Das minhas responsabilidades, né? Com pouco tempo já estava até na Assembleia Legislativa, voltando até antes do prazo previsto. Eu votei no prazo previsto, que tinha votação lá, que eu teria que estar presente. Teve lá e sem problema nenhum conduzir o processo. Claro, cumprindo a minha obrigação, até porque eu estou presidente da Assembleia Legislativa, né? Eu tinha que participar daquelas votações. Independente de questões políticas e enquanto ser humano mesmo, quando a gente observa essas situações de superação, eu costumo ficar muito feliz, porque eu vivi recentemente com meu filho, por exemplo, uma situação como essa, uma cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia de risco. Você vai para um processo desse sem saber como é que será o resultado. Você se entrega nas mãos de uma equipe médica e se entrega nas mãos de Deus. E quando consegue superar... Quando você veste aquela roupa para ir para a sala de operação, você entrega a Deus e a equipe médica. A equipe médica, exatamente. Né? Porque é um momento... Ciência e fé juntos ali dentro para... Eu já fiz 13. Foi a segunda da vida dele essa. Eu não, já fiz 13. E ele é novinho, né, seu filho? Sim, 18 anos. E são operações que você tem que ter, lhe traz uma certa cautela, né? Sim. E que o pós-operatório tem fundamental. Tem que dizer a ele que é com ele, não é com os médicos. Né? Exatamente. Nós temos que ter essa consciência que o pós-operatório não é mais com o hospital nem com os médicos, é com o paciente. O paciente tem que se ajudar. E temos que é mais teimoso, né? Temos que é menos teimoso, temos que é rebelde, né? Não é Arthur. Ele está escutando agora. Né? Então, é verdade. Então, essa questão agora é com ele. Porque os médicos fizeram, né? A parte deles. A parte dele. Operar, cuidar direitinho. Ele agora tem que também se ajudar. Você estava me dizendo que recentemente voltou a São Paulo para fazer a revisão. Qual foi o resultado dela? Positivo. O médico disse, olha, você está aqui, a ressonância e você não tem mais nada. Está tirado tudo direitinho, ué. Então agora você tem duas coisas, perder o medo e segunda coisa é você agir daqui a 90 dias, você vai ficar normalmente como qualquer ser humano. Agora com cautela. Você tem que procurar trabalhar, não tem problema nenhum. Agora descanse um pouco à tarde, mas trabalhar, conduzir a vida normalmente. Até porque você tem que entrar no ritmo que você deve estar. Só o mal já foi tirado, que foi o tumor. Esse nós já tiramos. E graças a Deus não deu maligno, acabou. Tá tudo aqui tranquilo. Graças a Deus. E vamos tocar a vida para frente. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, fazendo aqui um relato da sua situação de saúde conosco. Vamos entrar daqui a pouquinho nos assuntos administrativos aí da Assembleia. Os últimos 2 anos foram uma prova de fogo para a saúde mental e psicológica de todos nós, não é mesmo? E foi buscando garantir mais cuidado para os aracajuanos que a Prefeitura trabalhou para ampliar e melhorar a oferta de atendimento psicossocial. Exemplo desse trabalho é o CAPS AD Primavera, que foi totalmente reformado e está mais amplo e confortável. Com uma equipe que conta com médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social e educador físico.
pronta para acolher quem está vivendo um momento difícil e oferecer todo o cuidado e apoio necessário para retomar sua vida e reconquistar a alegria de viver. Porque uma cidade melhor se faz com obras e pessoas mais felizes. Prefeitura de Aracaju, proteger a vida e cuidar da cidade. Presidente Luciano Bispo, qual tem sido a agenda da Assembleia Legislativa, pensando nas dificuldades que Sergipe ainda vive nesse pós-pandemia? Repare bem que você sabe que a pandemia trouxe para todos nós, né? No mundo, né? Sim. Dificuldades, maneira de pensar, maneira de agir, maneira de encarar as coisas, né? E a Assembleia tem feito o trabalho que está à vontade para dizer que nós estamos ajudando a governabilidade do Estado de Sergipe. A Assembleia não mede esforços para que os projetos andem da melhor maneira possível, o mais rápido possível, para que possa acontecer aquilo que o Executivo deseja. Porque o Executivo é quem está com as finanças na mão. E nós procuramos ser o mais sincero. Lá nós discutimos, debatemos e tentamos aprovar, porque aquilo que entendemos que seja bom para os sergipanos, né? Então a Assembleia tem tido um papel assim, muito, muito importante para que as coisas possam acontecer no momento que nós saímos difícil. Porque você sabe que a questão da pandemia só existia há um século atrás. Então ninguém tinha experiência para uma pandemia dessa. Nos momentos atuais. Não, ninguém tinha. Então quem estava no poder naquele momento, que foi nosso governador, sofreu muito. Teve que se renovar, né? Teve que sofrer as críticas, mas teve que enfrentar com toda a firmeza. Porque tivemos momentos que não se tinha praticamente UTIs, né? Nós saímos de 27 para 220. Nós tínhamos as famílias, né, clamando por ajuda, né, para os seus filhos, para os seus esposos, né, para os seus pais. E isso foi um momento dificílimo. E o Estado atravessou. Graças a Deus, né? Já estamos praticamente... Não terminou a pandemia, né? Mas já estamos o quê? Bem menor, né? Os índices são pequeniníssimos aqui em Sergipe, mas você ainda vê alguns... Sim, tem alguns pessoas casos, internadas ainda. Tem pessoas internadas. Se você for olhar no mundo do futebol, né? Você vê quantos atletas estão internados, né? Mas a gente tem que ter ainda cautela, mas enfrentar. E agora é pensar naquilo que toda vez... Tudo se pensou. Todo parlamento se torna uma casa polêmica em ano de eleição. Como é que está o clima hoje na Assembleia Legislativa? Não, é igual qualquer Assembleia de qualquer país, né? Com as suas discussões, né? Cada um cuidando agora daquilo que lhe compete, né? Mas nenhum de nós estamos esquecendo do andamento do Estado. Ah, claro, que lá nós temos pensamento de várias facções políticas, né? E nós temos que respeitá-las. Mas há discussões, a crítica, às vezes tem um maior calor na discussão, a gente tenta amenizar, mas está indo tranquilo. Em termos de projeto ou enviado pelo Executivo ou de alguma temática interna, tem alguma coisa de destaque para essa semana? Não, para essa semana nós não temos não. Estamos para chegar não. O que tinha mais destaque, botamos a semana passada, que foi a questão daqueles aumentos, né? Que deu aquela celeuma. Mas agora nós já só temos questão mais do judiciário que está querendo e vai criar algumas vagas mais para desembargadores que nós estamos querendo voltar. Ontem houve uma pergunta aqui, e aí eu lhe faço esse questionamento, feita o pré-candidato Fábio Mitidieri. Eu lhe ouvi até 7h30, viu? Porque eu depois fui dar uma entrevista, mas eu vim trabalhando ali, eu lhe ouvi. Veio acompanhando. Vim lhe acompanhando. Foi perguntado a Fábio Mitidieri se ele, caso eleito governador do estado, teria coragem de encarar uma discussão com os demais poderes para que os poderes possam voltar a assumir as suas folhas de pensionistas e aposentados. Como é que está essa situação? Qual é o percentual que o estado absorve e qual é o planejamento para que isso retorne ao normal? Quando você fez essa pergunta, aí eu disse, talvez o nosso pré-candidato não esteja sabendo que os poderes já estão dando 30%. A cada ano, 10%. No próximo ano, 40%. Então, nós devemos chegar no espaço de 10 anos com 100% devolvendo, fazendo pagamento pelos próprios poderes. Não é só a Assembleia. Somos todos nós. Ministério Público, Poder Judiciário e Assembleia. E a Assembleia e o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas. Então, nós fizemos um acerto no governo passado a dar 10%. Já estamos em 30%.
Você acha que essa é uma temática que o próximo governo poderá voltar a colocar na mesa para negociar uma antecipação disso, ou os poderes não estariam prontos ainda para comportar? Não, repare bem, eu acho que os poderes desejariam continuar indo a cada mês 10%, né? A cada ano 10%. No próximo nós já vamos ter 40%. Aí no outro tem 50%, né? Agora, é claro que depende da governabilidade do governador e da maneira que ele encara as finanças do Estado. Porque você sabe que as finanças um dia estão de um jeito, amanhã de outro. Perfeito. Mas os poderes já estão ajudando ao Estado fazendo a sua devolução a 10% a cada ano. Só para fazer memória, para que os nossos ouvintes possam entender, por que essa medida foi tomada lá atrás? Por que o Estado passou a assumir a folha de aposentados dos órgãos? Isso foi dado pelo governo Marcelo Deda. Não estou dizendo que Marcelo Deda aqui errou ou acertou. Perfeito. A questão maior é que os poderes tinham suas dificuldades financeiras, e causavam prejuízo muito grande também ao Estado quando não tinha certidões. Aí o Estado ficava inadimplente. E uma vez era uma vez era outro, aí isso trazia a falta de certidão para o Estado. O governo Marcelo Deda, à época, viu que tinha condição e foi e assumiu. Só que isso depois, com o decorrer do tempo, virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve. E os mais não são todos iguais. Uns são mais, outros são menos. Mas nós fizemos um acerto para devolver 10% por ano a cada ano. Estamos entrevistando o presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo. Está procurando um cartão cheio de vantagens? Banese Card está na mão. Com ele você faz compras da internet com toda a segurança do cartão virtual. Também dá para usar seu verdinho nas viagens ao redor do mundo, já que ele é aceito internacionalmente. E tudo isso sem anuidade ou taxa de adesão. Acesse banesecard.com.br e faça já o seu pedido. Banese Card está com tudo, está na mão. Presidente, recentemente eu vi postada nas redes sociais uma ação do deputado estadual Geórgio Passos contra a presença da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Geórgio Passos permanece argumentando que os projetos que ele apresenta não tramitam na casa. O que é que está acontecendo? Não tramitam, porque não tramitam como ele quer, né? Talvez seja isso, né? A Assembleia é uma Assembleia composta por 24 deputados, todo mundo tem seus direitos iguais. E o estilo de Geórgio é esse, a gente tem que respeitá-lo. É um deputado amigo, um deputado correto, coerente, né? Mas ele tem, de vez em quando, ele vai contra a questão das comissões, né? Dizendo que não estão tramitando. Mas nós tramitamos, sim. Está tudo numa tramitação normal, o senhor Tramita. Já foi muito pior. Há uma celeridade maior hoje em dia. Bem maior. Presidente, com relação ainda à Assembleia Legislativa, hoje o funcionamento está normal, está com acesso ao público, e pergunto também, qual é a previsão para o período em que nós chegarmos aí já próximo ao segundo semestre, período em que virão as convenções, enfim, como é que será o funcionamento da Assembleia nesse período eleitoral? Não, hoje já começamos a trabalhar normalmente, né? Já tiramos a questão da uso de máscara, fica à vontade, quem quiser usar, usa, quem quiser não usa, né? A frequência já aumentou muito mais do público, né? Claro que nós tínhamos também que ter precauções. Nós tínhamos deputado que trabalhava em cima das preocupações que tínhamos que ter. Porque, afinal de contas, o deputado é um ser humano como qualquer outro. Estaria sujeito ao Covid, né? Eu mesmo tive, né? Vários deputados tiveram. Mas a casa já abriu. A casa já está trabalhando com o seu público, com tranquilidade, respeitando a todos, né? E vamos continuar assim. E agora vem a fase eleitoral, né? Que queira ou não queira, os anos se acirram, né? O movimento da Assembleia deverá aumentar muito mais. Mas também os deputados viajarão muito mais, né? Porque ninguém está... Para visitar as bases. Claro, né? ninguém pode tirar isso do deputado de visitar suas bases, né? É claro que... E outra, nós temos a possibilidade de termos ali pelo menos 10 deputados novos, né? Porque 5 deputados serão candidatos a deputado federal. Perfeito. Vamos relembrar quem são. Zezinho Guimarães, melhor dizendo. Francisco Galberto, que é o nosso pré-candidato à Itabaiana. Capitão Samuel, Rodrigo Valadares. Perfeito. E tem a questão de Goreto, que está dizendo que desistiu de ser candidato, né? Sim. E a deputada Janier Moura também talvez não queira mais ser candidato. Só então, aí são 6 nomes. Só isso eram 6 nomes novos, né?
Tem agora a mudança, talvez, de Thales de Valmir, que talvez vá federal. Então, essas coisas vai acontecer tranquilamente. Há uma renovação prevista, então, o senhor acha que de quantos por cento ali dentro? Deverá, então, no caso desse, você vai ter quase de... Quase 50%. Quase aí, 50%. Fora o que de repente houver de... Alguém se reeleger, eleição. né? Isso faz parte da vida da gente, né? Mas nós temos só 4 são candidatos a deputado federal. Uma não quer mais, está dizendo que não quer. Até conversei com ela que ela não dissesse isso. Eu acho que ela deveria continuar com a sua candidatura. Ela está no páreo para disputa da sua eleição. E tem a questão do Janier Mota também, que está para resolver essa questão. O senhor se refere a Gorete Reis. Gorete Reis. O senhor conversou com ela para que ela revisse sua posição. Revisse esse discurso, né? Essa ideia da cabeça dela, né? E nós temos vários mandatos de município. Nós estamos de município grande. E essas questões, acho que primeiro devia ser bem pensado, né? Há um impacto a saída dela dentro da chapa, né? Há um impacto. Se acontecer a saída dela e a questão de junho de Poço Redondo não se resolver, nós teremos um impacto. A quantidade muda para quanto aí o planejamento? Aí nós perdemos pelo menos 40 mil votos de legenda, né? Apesar que Gorete sair, não entra outro no lugar. O menino de Poço Redondo sair, não entra outro no lugar. Mas assim, a perda é essa, mas há como recuperar pelo menos a metade ou mais da metade. Mas não é bom. Hoje o PSD trabalha com planejamento de eleger quantos? Rapaz, se a gente for dizer o que a gente pensa, a gente queria que 5 ou 6, 6 a 7, né? Porque nós temos uns grandes nomes no PSD. O PSD talvez é quem tem os nomes que, da eleição passada que teve mais votos para deputado estadual no estado de Sergipe. Só os 3 primeiros estão no PSD. Que foi a Maísa Mitidieri, Jefferson Andrade e eu. Só aí dá mais de 100 mil votos. Então, nós temos vários bons candidatos. Temos Adailton Martins. Com mais 20, já teriam 3 eleitos aí. Temos Danielzinho, que é o cantor Danielzinho do Sertão, né? Temos Jorginho, candidato. Temos mais algumas pessoas que serão candidatos. Tínhamos Gorete Reis, tínhamos Júnior de Poço Redondo. Então nós temos uma pleia de bons candidatos. Vamos ao intervalo comercial. No retorno, vamos saber a opinião de Luciano Bispo sobre a chegada de Valmir de Francisquinho ao pleito eleitoral. Como é que o presidente tem visto aí esta pré-candidatura de Valmir ao governo do estado? E quero saber também de Luciano Bispo. Qual a avaliação dele com relação a este acirramento no pleito entre 4 candidaturas? O que diz a experiência dele sobre este pleito eleitoral de 2022? Mas antes de ir ao intervalo comercial, eu tenho um recadinho para você. Na Ama Confeitaria, o ambiente está preparado para todas as expressões e celebrações. Nos preocupamos com cada detalhe. Café da manhã, janta, pães quentinhos e diferenciados no início da manhã e final de tarde. São preparados com muito amor. Tem o chá da tarde também, que você pode fazer reunião com seus amigos ou uma reunião empresarial. Happy Hour, dá uma passada rápida para comprar aquele pedaço de bolo. Pode ir que a equipe da Ama Confeitaria está pronta para lhe receber. Os produtos são produzidos com o que há de melhor. Ama Confeitaria, funcionando de domingo a sábado e localizada atrás da Igreja do Sol Nascente. E tem o WhatsApp Delivery pelo 99674-1200. 99674-1200. O Jornal da Fã entrevistando hoje o presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo. Acompanhando aqui o Luciano Bispo, o Irineu Fontes, diretor de comunicação da Assembleia Legislativa, e o Jadson, que é o motorista fiel aí do Luciano e um corredor, um atleta, né? Correr, né? Se preparando aí para fazer 42 quilômetros. E eu aqui só nos 4 ainda, tá vendo? Dia eu chego lá. Vocês correm, eu caminho 4, 5 todo dia. Quando eu tenho tempo, eu... Irineu tá com a história aqui de que corria 5. O senhor acredita na história, não? Ele é quem sabe o que tá dizendo, né? Eu acho que ele tocava 5 quilômetros. Não, tocava 10 horas por noite. Recebo aqui o convite, quero agradecer para a inauguração do novo edifício Manuel Aguiar Menezes Neto e do restaurante Escola Senac Bistrô. Convite enviado aqui pelo presidente do Sistema Fé Comércio, Laércio Oliveira, e pela presidente do Senac, a Priscila, do Sesc Senac, Priscila Felizola. Diretora regional do Senac, Priscila Felizola. Merece participar a inauguração será dia 19 de maio, às 18 horas, Avenida Barão de Maruim. Deve ser uma grande obra mesmo, viu? Pelas imagens aqui, ficou muito bonito o prédio. Não, eles fizeram uma obra em Itabaiana também, que foi um show para o pós-itabaianense. Muito bonito. Começou comigo lá, quando o prefeito, que
conseguir a doação do terreno para que eles fizessem essa grande obra belíssima em Itabaiana, que vai ajudar muito aos comerciários, né? Ouço muito comentário positivo. Presidente Luciano Bispo, desenho das eleições 2022. Seu adversário, Valmir de Francisquinho, pré-candidato ao governo. Qual é a sua avaliação? Naturalmente. Você pode ser candidato, Gabriel de Jesus pode ser candidato, eu posso ser candidato. Eu recebo com naturalidade que eu recebia quando foi candidato a Eduardo Amorim. Tem que respeitar todos os candidatos. Olha, não se escolhe adversário político. Ninguém pensa que vai para uma eleição sem adversário. O que você tem que saber é se preparar para ser candidato. E eu fiquei satisfeito com o que eu vi ontem aqui, pelo menos até meia hora que eu ouvi, do meu pré-candidato sendo entrevistado. Mostrando um conhecimento do Estado de Sergipe, mostrando a desenvoltura política e administrativa no Estado, para o Estado de Sergipe. Eu acho que isso é que tem que me preocupar. A candidatura de A, B, C ou D, a mim não me preocupa, não. O fato de Valmir, segundo informações, estar bem posicionado nas pesquisas, preocupa o agrupamento governista? A mim, zero. Não preocupa nada. Agora, nós temos que trabalhar. Nós temos que preocupar com o nosso grupo, com a nossa política, com o nosso pré-candidato. Nós temos que botá-lo na rua, nós temos que conviver com o povo, nós temos que juntar nossas lideranças. Nós vamos mostrar nossa força política no dia 23 de maio, agora no IAT. Vamos ter um grande encontro para fazer uma pré-lançamento da candidatura do nosso candidato a governador Fábio Lidieri. Vamos mostrar nossa força política. Quanto a nos preocupar que, porque fulano é candidato, ciclano é candidato. Temos... O jogo já começou ou é cedo demais? Já começou. Nós temos do quê? Quantos candidatos a governador? 5. Não é 5? Pelo menos 5 ou 6 aí. Temos que nos preocupar com todos eles. Todos eles. Ninguém pode achar que não tem adversário político em eleição. E a eleição não é como receita de bolo. Cada eleição é uma história, cada eleição tem as suas particularidades. Claro que eu confio, acredito e vou continuar confiando no sucesso do meu pré-candidato. Eu tô com tranquilidade. A gestão de Valmir para o estado de Sergipe é um exemplo? Serve de referência para que ele possa... Se ele fizer o que fez em Sergipe, com Sergipe, fizer o que ele fez em Itabaiana, fizer com Sergipe, vai acabar Sergipe. Um prefeito desastroso, né? Um prefeito que pegou o salário de todo mundo, trouxe para um salário mínimo. Um prefeito que acabou a liberdade do povo de Itabaiana. Prefeito que acabou o Micaranda de Itabaiana, acabou a festa do agricultor de Itabaiana, não deixava o povo de Itabaiana dizer, se sentir à vontade para dizer o que sente do prefeito da prefeitura. Prefeito que faz a sucessão, um político que coloca na prefeitura um prefeito que não manda em nada. Sergipe não quer isso. Sergipe quer um governador que assumir a cadeira, seja o governador do estado de Sergipe. É isso que nós queremos para Sergipe. Então, o itabaianense já conhece o nosso candidato. Então, eu não estou preocupado com nada disso. E Deus livre a Sergipe isso. Porque seria para Sergipe um desastre. Marqueteiro fino. Agora, executor, está aqui, ó. Foi prefeito de Itabaiana há 8 anos. Manda ele vir aqui dizer aqui, ó, sentar aqui nessa cadeira e mostrar uma grande obra em Itabaiana. Uma. Todas as grandes obras de Itabaiana têm a minha mão política. O governo Jackson Barreto. Reformamos o Murilo Braga. Construímos UTI nos hospitais de Itabaiana. Construímos ginásio de esporte Cantagalo. Construímos estrada que liga Itabaiana e Itapuranga. Construímos 100 milhões para água para Itabaiana. Aí sim, melhoramos toda a qualidade de irrigação dos perímetros de Itabaiana. Tudo no governo Jackson Barreto. E a que se deve essa popularidade de Valmir, você acha? Porque o governo populista é assim mesmo. Tem sua fase, depois o povo conhece e não quer nem chegar perto. Magna Santana, qual a sua pergunta ao presidente Luciano Bispo, Magna? Bom dia. O candidato não deixa de ser, né? Podemos assim já dizer, Luciano Bispo, em relação ainda à questão do Valmir, Valmir de Francisquinho. Nas declarações do lançamento da campanha, do anúncio, melhor dizendo, do anúncio de sua pré-candidatura, algumas questões ele colocou e alguns compromissos ele assumiu, como, por exemplo, com os professores,
e aí fez sempre muita referência à gestão dele, o que ele conseguiu realizar. Se comprometeu também com a Polícia Unida, enfim, disse que haveria condição sim de se fazer isso, prometeu também, se comprometeu com matadouros em todos os municípios que tivessem condição em que esses foram fechados. Enfim, é muito convicto que isso poderia ser realizado. E pelas declarações que o senhor está fazendo agora, que isso não é possível, o senhor está dizendo que ele não terá condição se por um acaso vir a ser eleito, é isso? Ok, Magna, vamos lá. Luciano, fica à vontade. Olá, Tarcísio. Se ele fizer matadores em Sergipe e fizer como fez em Itabaiana, vai ser preso 36 vezes, né? Ele quer fazer 36 matadores, né? 75, né? Então ele vai ser preso 75 vezes. Porque o que ele fez com o matador em Itabaiana deu uma cadeia para ele. Por corrupção acelerada. Então, meu amigo, olha, governar é fazer o que Belivaldo fez. Organizou, botou embaixo da mão e o Estado cresceu. Nós estamos vendo sendo feito em Sergipe 800 quilômetros de estradas. Nós estamos vendo um Estado com as suas finanças em dia. Nós estamos vendo o povo receber o 13º em dia. Nós estamos vendo o povo recebendo suas folhas em dia. Isso que é governar sem nenhuma mácula de corrupção. Nenhuma. Então, meu amigo, a história de marqueteiro, essa história de populismo, Sergipe não aguenta isso. Nós estamos num estado pequeno que temos que nos preocupar com as grandes coisas, com a questão do gás, com a questão do petróleo, para que a gente possa gerar emprego e renda para nossos filhos. Por que é que eu fiz um plano de desenvolvimento para Sergipe? Pensando grande para Sergipe. Agora, baseado em quê? Numa escola da economia. Eu não posso dizer as coisas sem saber fazer conta. Nós temos que ter responsabilidade. Essa é atirando, é? Isso aqui é uma brincadeira, é o destino dos nossos filhos. Vamos fazer interação com os nossos ouvintes, presidente. Recebo aqui uma pergunta do Gilvan. Pergunte a ele sobre a decisão do STF que obriga o Estado de Sergipe a convocar todos os aprovados do concurso de policiais penais feito em 2018. O Estado está convocando. Se tem um governo que está convocando em todos os setores, é o Eduardo Belivaldo Chagas. Agora, claro que as coisas têm que ser paulatinamente. Ele chamou policiais, chamou o Senado. Belivaldo tem que convocar, tem feito concurso e tem convocados. E não toda tranquilidade. Ainda ontem eu participei de uma reunião pela manhã da Reviver, que estava fazendo treinamento para não sei quantas pessoas assumirem os presídios, e o presídio de Areia Branca e o novo presídio. Então, está se tendo convocação. Teve convocação na Polícia Civil, teve convocação nos bombeiros, né? O Estado está convocando. Vamos ouvir alguns participantes aqui no nosso programa. Presidente Luciano Bispo concedendo entrevista aqui ao Jornal da Fã, interagindo com o povo. Vamos lá, Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Bom dia, deputado Luciano Bispo. Ontem no Jornal da Fã, o deputado Fábio Mitidieres fez duras críticas ao governo Jackson, né? Dizendo que hoje que Belivaldo pegou o Estado em uma decadência, com salários atrasados, tudo isso. Eu queria saber do senhor, se o senhor acha justo as críticas feitas a Jackson Barreto, justamente em um ano eleitoral. E será que é essa a plataforma de campanha que Fábio escolheu para fazer? Aquela história do tal fogo amigo, porque ele viu as deficiências de Jackson desde o primeiro ano e só agora ele se manifesta? Mais uma vez, bom dia, Narciso, bom dia, deputado Luciano, bom dia, Sergipe, aqui é Zé Sambinha do Alto Sertão. Olha, eu lhe parabenizo, deputado, pelo trabalho maravilhoso que a Vossa Excelência vem fazendo em frente da Assembleia. E seria uma grande escolha a Vossa Excelência que fosse escolhido como vice na chapa de Fábio Mitidieres. Pode ter certeza de uma coisa, que o Alto Sertão de Sergipe lhe apoiaria com todo carinho. Eu, como presidente do Conselho Municipal de Graru, lhe daria um grande apoio aqui na minha região. Um abraço, Narciso. Bom dia, Narciso. Aqui é Fabrício Almeida. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao presidente da Assembleia, doutor Luciano Bispo, sobre
a opinião dele a respeito do pleito nacional. Como é que ele vê o cenário atual da próxima eleição para presidente? Muito obrigado, Narciso. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, equipe fã, bom dia a todos os ouvintes, que assim como eu acompanham diariamente o seu programa, que tanto contribui para o cenário sergipano, para as políticas, para a economia, para o bom debate. Ao deputado, que bom que ele esteja recuperado, graças aos avanços científicos, aos profissionais de boa formação e à fé dele também na religião dele. Que seria muito interessante se os nobres sergipanos, todos nós sergipanos, tivessem o mesmo acesso e tratamento à saúde de seus procedimentos, como o deputado teve, né? Mas são realidades distintas, que bom que ele tem acesso a essas possibilidades. Trazendo para o campo político, Narciso, eu pergunto ao deputado se ele se sente confortável, assim como o agrupamento político, quando algumas áreas de alguns setores públicos do Estado, seus profissionais, estão reivindicando direitos, né? E fazendo com que haja pressão em cima do governo para que algumas garantias sejam de fato efetuadas, como por exemplo os professores que estão fazendo movimento hoje, os policiais que sempre estão fazendo movimento, Polícia Unida, alguns setores da saúde e assim sucessivamente. Se essa gama de profissionais e as suas manifestações não vão afetar a reeleição de alguns deputados estaduais que votaram a favor do governo e essas equipes de profissionais, esses setores profissionais não estão dando a entender que estão votando com o governo. Se isso não vai prejudicar a reeleição de alguns deputados estaduais, inclusive a do próprio governador. E uma última pergunta muito rápida, é se ele entende que o Alto Sertão Sergipano está representado ou bem representado hoje na Assembleia Legislativa em termos de provocar desenvolvimento naquela região. Itamar Braga de Porto da Folha. Muito obrigado. Bom dia, Narciso. Bom dia, Antero. Bom dia a toda a sua equipe técnica. Ô, presidente, Luciano Bispo, o senhor falou numa gestão de Valmir desastrosa. Rapaz, e o senhor quando saiu que deixou folha atrasada, dívida no município, foi o que essa gestão então? Se a de Valmir foi desastrosa e a do senhor foi o que então? Explica aí, por favor. Paulo, motorista do aplicativo. Bom dia, Narciso, bom dia a todos da Fã FM. Narciso, eu acho interessante esse deputado aí, sabe? Segundo dizem que ele deixou o salário 4 meses atrasado lá em Itabaiana, deixou os fornecedores sem receber, entendeu? E agora vem dizer que o Valmir não tem nada para fazer, entendeu? Que não faz. Dizer que um governo de Berivaldo é um dos melhores governos. Eu quero que ele me diga uma obra do governo Berivaldo ou de Jacques Barreto, como João Alves fez. Diga uma obra de grande porte, porque nada fez. E um governo desse, e ainda dizer que é um dos melhores governos, Narciso, é uma piada desse deputado, viu? Um abraço, Narciso, aqui quem fala do Votos Correio. Deputado, eu fiz questão de anotar para lhe ajudar aí nas respostas. Tivemos aí 6 ouvintes. 6 ouvintes, Leônio, sobre as falas de Fábio Mitidieri relacionadas a Jackson Barreto. Parabéns, essa questão de comentários do que está encontrando, o que vai fazer é normal. Sempre você, quando comenta a sua gestão, você machuca a anterior. E isso vai lá para trás, isso vem de trás para frente, né? Já vem de João Alves, de Marcelo Della, de Jackson Barreto, vem. Mas todos deram a sua participação no Estado de Sergipe. Alguns com mais dificuldades e outros com menos dificuldade. Nós estamos no atual governo, nós temos que pensar para frente. E Belivaldo pensou para frente. Belivaldo pensou em arrumar as finanças do Estado. Zé Sambinha lhe fazendo elogios. Sobre o que foi isso, Zé? Zé Sambinha só lhe fazendo elogios. Obrigado o que falou sobre minha saúde, né? Isso. Obrigado, realmente Deus me deu a condição de poder ser bem conduzido, bem tratado, né? Isso é claro que era bom que pudesse ser todos os brasileiros. Mas não é por isso que eu vou deixar de continuar trabalhando para que melhore a saúde do Estado de Sergipe, melhore a saúde do nosso povo. O Fabrício quer saber sua opinião sobre a eleição para a presidência da República. Eu acho nós estamos hoje num momento muito complicado com a eleição eleitoral nacional, né? Ainda semana passada eu estava em casa. Quando eu estou em casa eu fico assistindo a Globo, fico assistindo a Band, fico assistindo a CNN e eu tive o prazer de ouvir um comentário de Boris Casoy sobre os nossos pré-candidatos. Então, existe uma preocupação muito grande de todos nós brasileiros de pensarmos seriamente a respeito do nosso voto, que é um voto mais importante, que é o de presidente da República. Eu quero aqui parabenizar os jovens,
Porque você vê que o TSE fez uma campanha para a juventude, nós conseguimos, no espaço de pequeno tempo, 2 milhões de pessoas, novos títulos, né? De novos títulos. Quando se pensou isso no Brasil? Isso foi uma maneira que mostrando e inserindo para que a juventude se preocupe com o futuro da com nação. O futuro da nação. Isso é muito bom. E nós estamos num momento que eu acho que, com muita preocupação, que vai radicalizar, isso não é bom. A preferência de Luciano é por uma pré-candidatura de Lula ou por uma pré-candidatura de Bolsonaro? A minha vontade, a minha escolha é a pré-candidatura de Lula. Isso já tornei pública várias vezes. Itamar Braga, lá da região do Sertão, falando um pouco do posicionamento dos funcionários públicos e perguntando se o Sertão está bem representado na Assembleia. Repare bem, o Sertão sempre é bem representado, sempre lá existem cobranças. Nós fizemos agora mesmo uma ação junto à Universidade Federal de Sergipe, que hoje à tarde nós vamos fazer um convênio preocupando com a questão da bacia leiteira da região de Poço Redondo, né? Nós tínhamos um deputado do Sertão que era muito bom, cobrava muito pelo povo do Sertão, mas não conseguia a reeleição, que foi o deputado Jário de Glória. Mas tem outros nomes aí na disputa agora. Tem outros nomes, sempre tem lá cobranças sobre o Sertão. Presidente, estamos com o tempo estourado, mas lhe dou aí pelo menos 2 minutos para que o senhor possa se posicionar diante das críticas que foram feitas pelo Paulo e pelo Durval da sua última gestão em Itabaiana. É questão que ficam querendo misturar as coisas, preocupado com minha gestão. Minha gestão, foi, quando eu perdi a reeleição, fui punido. Agora, eu como prefeito de Itabaiana, Aguinaldo Diverso não tem mais de 1.000 empregados, 1.000 pessoas desempregadas. 200 pedreiros, 250 ajudantes de obra, carpinteiro, eletricista. Tudo isso é questão que, por perseguição política, um grande empresário não pode trabalhar na sua cidade. E comigo não aconteceu. E essa questão das minhas dificuldades, eu passei 8 anos na Assembleia, não atrasei um dia de salário. Pago dia 20. Todo dia 20 nós pagamos salário da Assembleia Legislativa. Então, isso eu estou muito tranquilo. Não queira, em cima de alguma coisa que eu errei, botar a virtude em Valmir. Valmir foi presidiário, eu não fui. Então é preciso que diga isso ao povo de Sergipe. Nós temos que ter responsabilidade com o Estado de Sergipe. Não queiram misturar as coisas. Presidente, obrigado pela sua participação. Narciso, obrigado. Saúde também para você. Aberto. E você continue correndo, viu? Caminhando e correndo. Porque pegar peso é fácil. Agora, perder peso, meu amigo, é difícil. E eu não quero voltar ao que era, não. Não. Empresário Sandro de Miro aqui acompanhando a nossa entrevista. Um abraço para meu amigo Sandro de Miro. Aqui, prazer em sempre revê-lo, né? Certo. Alex, satisfeito, inteligente, viu? É, né? E homem de bem, homem correto. Voltar ou ficar na empresa? Quem? Voltar para política ou ficar na empresa? Se ele me ouvir, fica onde ele está. É amigo de todos. Um abraço e até amanhã.